O presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu dar andamento a mais uma proposta de emenda à Constituição em resposta àquela decisão da Corte de suspender o pagamento das emendas impositivas, nas quais estão incluídas as chamadas emendas PIX. Lira despachou para a Comissão de Constituição e Justiça a PEC que permite ao Congresso derrubar decisões tomadas pelo Supremo pelo voto de 2/3 da Câmara e do Senado. Na prática, isso significa 342 deputados e 54 senadores. Ô Zé Maria Trindade, quais são os riscos desse cabo de guerra que nós estamos acompanhando? Porque há uma decisão, aí vem o Congresso e dá mais uma puxadinha. Aí vai, provavelmente, o Supremo Tribunal Federal e vai dar mais uma puxadinha. O que fica no meio disso tudo, hein? Pois é, olha, é aquela história, a ideia é boa e eu diria até necessária essa acomodação, mas o motivo é que é errado. Você não pode lidar com poderes na base da raivinha, da briguinha e da vingança. O presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, disse que os poderes, e é constitucional isso, né, são harmônicos, né, e independentes. Esta harmonia não significa aceitar ou passar por cima de princípios. E independentes não significa também que cada poder pode tomar qualquer decisão e se lixar para os outros poderes. Então, assim, foi criado um ambiente de racionalidade, nesse caso das emendas. Mas existem outras pendências que estão se somando. E pendências são assim, quando elas não são resolvidas, elas ficam aumentando, né? E já me ensinaram de que problemas e pendências são como alguma coisa que você coloca numa caixinha e guarda no armário. E ela vai crescendo. Um dia, essa caixinha destampa sozinha e pula em cima de você. Então, é preciso resolver essas pendências. Essa emenda, ela é necessária, o argumento é bom. Veja bem, um projeto de lei, uma decisão do Legislativo, para ser uma decisão desta para ser tomada, uma lei para ser aprovada, ela tem que passar nas comissões, 10 comissões permanentes, né, além da CCJ, o plenário articular cada artigo, vírgula, até vírgula. Isso é disputado por aqui. Vou dizer porque quando alguém vê que está perdendo na disputa do Congresso Nacional, inclui uma vírgula, tira um artigo, né, e ali provoca uma instabilidade para agir depois na Justiça, intencionalmente. Faz um texto mal feito, né, e ali o relator até colabora, para depois, na Justiça, disputar. Mas como se um projeto é aprovado na Câmara, no Senado, com toda a dificuldade que eu mostrei aqui, sancionado pelo presidente da República, e aí um ministro do Supremo, né, que muita gente questiona exatamente sobre se não é um poder no sentido de origem, não é votado, né? Um ministro do Supremo vem e derruba. E pronto. E isso é tão real que o próprio Supremo já mudou o regimento interno e já conteve a autocontenção do Supremo, decidindo que, primeiro, quando se pede vistas, tem um prazo para voltar ao plenário do Supremo. Antes não tinha, ficava 5 anos pedindo vistas, né? E também, quando há uma decisão de um ministro, essa decisão deve ir ao plenário, como agora. A decisão do ministro Dino foi para o plenário, já não é mais uma decisão monocrática dele, né? Então, o projeto é bom, que impede que um ministro derrube uma decisão de todo o Congresso Nacional. Agora, neste momento, com esse objetivo, eu acho discutível. O que você acha, Piperno? Eu concordo com o Zé Maria. Quer dizer, veja, uma decisão monocrática, ela não pode ter o condão aí de rever todo o trabalho que muita gente do Congresso às vezes faz, quer dizer, passa por comissões, plenário, aí vai para o Senado e tal, aí por vontade de um único ministro, olha, não, esse negócio não vale mais. Então, eu até comentei aqui outro dia que as decisões monocráticas, elas são fundamentais até para dar celeridade, mas veja, não podem ter esse poder revisional. Então, se, por exemplo, você tem uma pendência com o Alan Gani e se por acaso a tua questão, esse imbróglio, esse contencioso chega ao STF,
é natural que apenas um ministro vá lá e tome a decisão. Agora, imagina, é muito diferente de uma questão que foi amplamente debatida e aprovada pelo Congresso e que, por vontade de um único ministro, acabe sendo revogado. Agora, é péssimo também quando esse assunto passa a ser debatido nesse ambiente de retaliação, claramente de retaliação. E, na verdade, o presidente Arthur Lira, ele está muito incomodado porque as últimas medidas que o STF tomou, especialmente o ministro Flávio Dino, claramente incomodam o poder quase imperial que ele tem. Isso mostra um óbvio enfraquecimento do presidente Lira caso as decisões do Flávio Dino tenham que ser de fato implementadas. Concorda, Gani? Em partes, pelo seguinte, infelizmente, o que move este país, Evandro, são interesses espúrios e que muitas vezes acabam tendo resultados concretos, mas a causa são interesses obscuros, né? Então, no caso da restrição do uso das emendas e de dar mais transparência, tudo indica que havia ali uma espécie de consórcio justamente para limitar o Congresso Nacional. Não que aquilo fosse pelo bem do país, pela transparência, mas, novamente, o interesse obscuro é o que moveu o país, porque, no final das contas, a medida é boa. Da mesma maneira que o interesse espúrio, ou seja, a retaliação de Arthur Lira ao Supremo Tribunal Federal também move o país. Primeiro, com o bloqueio de 1,3 bilhão de reais de verbas para o Poder Judiciário. É o Arthur Lira e a sua turma ali fazendo o ajuste fiscal, mesmo que a motivação tenha sido uma retaliação. E agora ele tem a oportunidade, de novo, o interesse, né, é obscuro, é uma retaliação, mas a medida é boa. Uma PEC que limita o poder monocrático dos ministros do Supremo, que é algo que atropela a Constituição muitas vezes, a própria independência dos três poderes. E mais do que isso, ele pode tirar da gaveta também uma CPI do abuso de autoridade colocada aí pelo deputado Marcel Van Hatten. Agora, Gustavo Segre, você acredita que haja boa decisão em ambiente assim de tamanha tensão, em ambiente de revanche? Não, claramente não. E agrego a isso que os colegas estavam comentando, essa é a outra proposta que eu acho que era do Senado, de colocar prazo para o mandato do ministro da Corte. Não podemos esquecer disso também, que estava dentro da pauta. Do próprio presidente do Senado. 11 anos. Observa como nós temos 513 deputados, 81 senadores, 11 ministros da Corte Suprema. Não incluo nessa menção ao presidente da República e também não aos ministros, mas, em definitiva, número redondo, 600 pessoas que estão determinando e que deveriam, como responsabilidade parlamentar, e no caso do STF constitucional, resolver o futuro do país e dos 210 milhões de brasileiros. Mas estão hoje vendo, se você me pisou o calo, eu vou pisar o teu calo mais forte. Aí outro fala, então vou pisar o pé. Aí vale, então vou pisar os dois pés. E vai encrespando essa rivalidade, não com uma agenda de melhora para a vida do brasileiro, e sim para uma retaliação de uma coisa que um dos poderes não gostou do outro. E aí o Poder Executivo fica assistindo em camarote, batendo na porta do STF sempre que precisar, obrigando ao Legislativo a negociar em pautas que não são prioridades. Amanhã vai ter esse almoço no STF. E aí você vê, não tem uma comissão de Constituição e Justiça? Tem. Ela não determina se o projeto é constitucional? Sim. Então, ou essa comissão tem gente incompetente, ou a constitucionalidade de qualquer projeto passa a ser subjetiva. Se um único membro, monocraticamente do STF, determina que tudo isso que foi feito pelo Legislativo não vale mais. E aí, claro, quando intervém questões de orçamento, como o que está sendo feito agora, a coisa complica um pouco mais, porque ninguém quer soltar o valor que tem atribuído à sua emenda. Eu não vejo um futuro muito legal nessa situação,
porque cada um está elevando o nível de pressão contra o outro poder em função da resolução que o outro poder teve contra o poder que está sendo reclamado e discutido. Não me parece que isso seja bom para todos nós, que somos o restante dessas 600 pessoas contra os 210 milhões de pessoas.